2014 vai entrar para a história do futebol de São Paulo. Pela primeira vez, desde que a Federação Paulista foi criada há mais de 70 anos, nenhum dos 4 grandes times levantou uma taça em torneios profissionais. Nas categorias de base, o ano terminou com o título brasileiro Sub-20 do Corinthians, conquistado no último domingo. E em janeiro, os meninos do Santos também garantiram um troféu. Começou com o Santos mostrando a força das categorias de base. O Peixe foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se a Copinha teve um favorito campeão, a Zebra passeou em campo durante o Paulista. Pior para o Corinthians, que nem chegou ao mata-mata. Nas quartas de final, a decepção ficou por conta do São Paulo, eliminado em pleno Morumbi pelo Penapolense. Nas semifinais, o favorito que deu adeus foi o Palmeiras, derrotado por 1-0 pelo Ituano. Na decisão, o time de Itu tinha pela frente nada menos que o Santos. O título foi decidido nos pênaltis e o Ituano foi campeão paulista. Em 2014 foi marcado pelo centenário do Palmeiras, só que a festa da torcida não foi retribuída em campo. Com uma campanha ruim no Brasileirão, Dorival Júnior assumiu o time e lutou contra o rebaixamento no Brasileirão até a última rodada. O alívio veio no local que será a única boa lembrança de 2014 para os palmeirenses, o Allianz Parque, novo estádio do clube, construído no mesmo local onde ficava o Parque Antártica e inaugurado neste ano. O Santos apostou no retorno de um dos meninos da Vila, Robinho, que voltou em agosto. No começo do ano, outra estrela já tinha chegado, Leandro Damião. E mesmo com os astros, o time ficou pelo meio da tabela no Brasileirão. Na Copa do Brasil, a campanha do Peixe foi marcada pelo duelo contra o Grêmio, nas oitavas de final. Na partida disputada em Porto Alegre, o goleiro Aranha foi vítima de insultos racistas. O clube gaúcho foi excluído da competição e o Santos avançou. O alvinegro praiano chegou à semifinal da competição, mas acabou derrotado pelo Cruzeiro. O Corinthians também decepcionou na Copa do Brasil. O time chegou até as quartas de final, porém, em uma virada histórica, acabou eliminado pelo Atlético Mineiro. Menos mal para os corintianos, que a equipe ficou em 4º lugar no Brasileirão e garantiu um lugar na pré-Libertadores do próximo ano. Mas, para a fiel torcida, 2014 ficará marcado mesmo como o ano da Casa Nova. Palco da Copa do Mundo, o Itaquerão, inaugurado em 18 de maio. No Morumbi, a vaga na Copa Libertadores da América foi o alento para um ano sem títulos. Na Copa do Brasil, o time passou por um vexame histórico ao ser eliminado pelo Bragantino. O time cresceu de rendimento no segundo turno do Brasileirão e terminou com o vice-campeonato. Na Copa Sul-Americana, caiu na fase semifinal. A temporada ficou longe do ideal para as equipes grandes de São Paulo, mas nada se compara ao inferno vivido pela Portuguesa. 2014 começou sem uma solução para o caso Everton, que fez o time do Canindé perder pontos no Brasileirão 2013 e ser rebaixado à Série B. O Ministério Público apura se alguém recebeu para prejudicar a equipe, mas ainda não concluiu a investigação. E dentro de campo, o vexame continuou. O time ficou na lanterna da Série B e em 2015 disputará a 3ª divisão. A Série B não trouxe apenas notícias ruins para os times paulistas. Com o segundo turno brilhante, a Ponte Preta garantiu o retorno à elite do futebol nacional. A Série C também teve um acesso e uma queda dos paulistas. O São Caetano foi rebaixado, já o Mojimirim ficou entre os 4 melhores e jogará a Série B em 2015. Quem também honrou o futebol do interior foram as mulheres da Ferroviária de Araraquara. O time conquistou o título do Campeonato Brasileiro. E para comentar como foi o ano de 2014 para as equipes paulistas e também já fazer uma perspectiva para o ano de 2015, eu converso agora com o jornalista Mauro Betting, que trabalha nos canais Esporte Interativo e Fox Sports e na Rádio Bandeirantes. Mauro, a gente começa o nosso bate-papo falando sobre o ano do Palmeiras, um ano histórico, centenário, mas de resultados muito ruins.
O que aconteceu com o Verdão? Foi maldição do centenário ou falta de planejamento? Sempre é falta de planejamento, às vezes falta de sorte, falta de capacidade, falta de competência. Não há maldição quando se tem um elenco tão fraco, quando algumas escolhas administrativas foram feitas e não deram certo. Há muito tempo o Palmeiras tem errado, não é só no ano do centenário. E entre não ter nada, como a maioria das equipes que disputaram o centenário, e até o último minuto da última bola, ou além do último jogo, torcer a favor de outros resultados, é muita incompetência. A única grande felicidade do Palmeiras é que pelo menos pôde voltar para casa. O Palmeiras já voltou ao Palestra, mas ainda falta voltar a ser Palmeiras. E o Santos, depois de chegar na final do Paulistão, no segundo semestre priorizou a Copa do Brasil. É uma escolha arriscada priorizar a Copa do Brasil, deixar o brasileiro? Como que o Santos pensa 2015 também? O Santos também priorizou a Copa do Brasil porque o Cruzeiro estava muito à frente no Campeonato Brasileiro. Não deu certo, mas por ter um elenco jovem, com algumas peças rodadas, o Santos tem potencial para fazer um 2015 melhor. A questão é que para a equipe da Vila Belmiro e para muitas equipes do Brasil está faltando dinheiro, né? E algumas apostas, como por exemplo Leandro Damião, foram muito arriscadas e muito caras e as contas acabam não fechando. Mas com uma nova administração, talvez o Santos volte a ser mais competitivo do que já poderia ter sido em 2014. E 2015 começa com uma expectativa melhor aí para as torcidas de São Paulo e de Corinthians. Afinal de contas, essas duas equipes disputam a Copa Libertadores. O que essas duas torcidas podem esperar? Muitas coisas boas, principalmente o São Paulo. Perdeu o Kaká, mas manteve o Rogério Ceni, manteve a comissão técnica, um elaborado trabalho, entrosamento. O elenco está sendo reforçado, dá para sonhar sim com o tetracampeonato da Libertadores. Agora, para o Corinthians ser bi, primeiro precisa passar por 2 jogos a mais, um jogo complicado e decisivo na Colômbia e cair no grupo da morte contra o próprio São Paulo. Acho que o São Lourenço já deu o que tinha que dar. Para mim, São Paulo, e se o Corinthians chegar, como acho que vai chegar, passam no grupo e aí uma outra história. Mas é um 2015 que começa melhor para o São Paulo do que para o Corinthians, até porque o Timão vai mudar presidente, está mudando o treinador, ainda que volte um velho nome conhecido no Parque São Jorge, mas o São Paulo começa a temporada melhor que o Corinthians. Futebol paulista, mais algum destaque aí? Dá para esperar alguma surpresa do interior, um ressurgimento da Portuguesa na Série C do Brasileiro? Dá para esperar um bom ano da Ponte Preta, a incógnita até institucional do que pode acontecer com o Guarani, ainda louvar tudo que fez o Ituano em 2014 e a Portuguesa é o pior momento da história do clube. A Portuguesa a gente vai ter que torcer muito, porque é uma parte da história do futebol paulista e brasileiro, a Lusa bem, e nunca vi a Lusa tão mal.